Olá, meus irmãos, salve Maria Santíssima, bem-vindos ao nosso Partindo do Pão desse 14º domingo do tempo comum. Esse Partindo do Pão vai ser um pouco atípico, porque eu havia gravado bonitinho, né, na minha casa, toda a nossa reflexão com a leitura do Evangelho e tudo mais, e quando eu fui ouvir, vi que o som não tinha ficado bom. Existe uma configuração lá no StreamYard, quando eu uso ou não uso fone de ouvido, então... Enfim, deu errado. Eu vou aqui fazer a minha reflexão, né? O Caos não pôde gravar novamente comigo essa semana por problema de internet, né? Então eu peço a compreensão, mas eu acho muito importante dividir todo domingo que me vem ao coração para os evangelhos, né? Porque são aquelas leituras que mais vão nos tocar o coração no domingo da ressurreição do Senhor. E que alegria é nesse domingo a gente meditar sobre a humildade, sobre esse caminho que Deus nos permite refazer com Ele. É um convite dentro das palavras desse evangelho em que Jesus fala para a gente aprender dele, que é manso e humilde de coração. A gente sabe que todos os atos de Cristo nos evangelhos, né, são salvíficos. Então, quando ele quer dizer, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O que será que ele quer dizer que é pesado? Então, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Eu vou deixar o Evangelho para vocês lerem ou meditarem nas Santas Missas, né? Deus quiser. E vou passar apenas a minha reflexão. Então, vai ser bem mais curto, né? Na outra gravação, eu tinha, como tenho aqui comigo, a ladainha da humildade para a gente fazer ao final. Mas eu peço de coração que após essa reflexão, todos rezem a ladainha da humildade, porque eu termino essa reflexão com um pedido a Deus. E esse pedido, ele está intrinsecamente ligado ao que está escrito nessa ladainha, muito bonita essa ladainha, e eu digo que é uma das orações mais difíceis que eu conheço, né, da gente querer o que contém nela, da gente buscar realizar o que contém nela. Então é por isso que eu quero muito que vocês rezem essa ladainha, apesar de infelizmente eu não poder rezar aqui com vocês. Mas vamos começar as reflexões desse domingo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Pois bem, passando rapidamente pelas leituras, né, desse domingo, Zacarias narra a entrada de Jesus lá em Jerusalém, no tempo da Páscoa. Então, esse profeta narra a entrada de um rei, né, na Jerusalém, né, na grande cidade, que é para nós a Jerusalém Celeste, o céu mesmo. E narra que ele vem montado humildemente num jumento, filho de uma jumenta, né? Então, ali um ser humilde, né? Um jumento, não um cavalo belíssimo, potente e tudo mais, né? Humildemente em cima de um jumento. E também ele diz, né? Ele salva, né? E remete muito a gente, vou colocar aqui depois para reflexão, esse Yeshua, né? Jesus. Então, o Zacarias ali está narrando a oferta de si mais humilde que Deus poderia fazer, né? Que é imolando-se por nós, né? O Cordeiro de Deus. Passa pelo Salmo, e é o Salmo 144, chegamos à segunda leitura, em que São Paulo fala que a gente não deve viver segundo a carne, né? Porque quem vive a carne, segundo a carne, não pertence a Cristo. E esse evangelho belíssimo, em que Cristo nos convida a ter um coração parecido com o dele. E aqui de pronto eu digo, é muito difícil, né, a gente ter um coração como o de Cristo. Mas se ele nos faz o convite, certamente nós devemos pedir a sua graça, a sua intercessão, né, a sua presença em nossa vida, para que a gente possa realmente viver essa verdade, ser um outro Cristo, como tantos nossos irmãos santos conseguiram, né?
com a ajuda de Deus, com paciência, com perseverança em muitos exercícios, né? De oração, exercícios espirituais, a gente consegue. Então, eu gostaria de deixar para vocês o que me veio ao coração com essas leituras. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, nos diz São Paulo na segunda leitura. Nós sabemos que pecamos originalmente pela falta de humildade e a forma como Deus veio nos alertar quanto a isto foi pela narração primeiro, né, do pecado original em que Adão e Eva acreditaram na voz de uma criatura ao invés de acreditar na voz do Criador. Este é o pecado da soberba de que o mundo está permeado e que nos nossos tempos é exaltado como liberdade. Colocar-se no lugar de Deus para, ouvindo vozes de criaturas ou do próprio ego, determinar o ser das coisas. Também Deus veio ratificar, né, essa denúncia, que foi a falta de humildade que nos levou à condenação quando Ele mesmo, despindo-se da sua condição infinitamente superior de Criador, se fez criatura, exceto no pecado, porque sua condição divina estava apenas envolta da carne humana. É o que nos diz o ofício da Imaculada Conceição no hino. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Cegos pelo pecado, Deus nos deu a vê-lo por entre nuvens. O sol encoberto pelas nuvens, a divindade pela carne. Tudo isto para se fazer próximo das nossas mazelas, das nossas misérias. Cristo é a figura da humildade, porque sendo homem nos proporciona a reconfiguração ao que éramos originalmente, dependentes de Deus. Se contemplássemos esse sol fecundo tal qual é, olharíamos para nossas misérias de tal forma que desanimaríamos de nos tornar humildes. Olhemos para Cristo. Na primeira leitura, Zacarias nos remete à entrada de Jesus para a Páscoa em Jerusalém, quando vem ele, o Rei do Universo, ser o Cordeiro de Deus em resgate de todos. Sua humildade ali narrada seria a única forma de destruir a soberba enraizada nos corações humanos. Aquele que vem montado no jumentinho também, diz Zacarias, ele salva. Yeshua, Deus salva, Jesus. Jesus nos salva dando ao homem a compreensão de que as honras deste mundo são desprezíveis e nada significam para Deus. Eliminará os carros, os cavalos, quebrará os arcos, também disse o profeta Zacarias. Ele nos salva apontando para a única saída possível, a humildade. A mulher que o trouxe no ventre é uma humilíssima porta de entrada para ele neste mundo. E quando Isabel a chama de mãe do meu Senhor, ela exclama: olhou para a humildade da sua serva, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, aos famintos encheu de bens e os ricos despediu de mãos vazias. Sua mãe, a escolhida por ele, é o mais humilde entre os seres criados. Seu pai, São José, também foi escolhido por tais características. Desde o lugar em que nasceu, numa estrebaria, quanto a maior parte do tempo que passou na terra, exercendo um ofício humilde, e também numa casa humilde, numa família humilde, esta sempre foi sua perfeita humildade e sua perfeita vontade. Diz Santo Afonso que do alto dos céus, Deus olhou a Senhora Humildade e achou tão bela e perfeita que veio desposá-la. A vida de Cristo, desde a tentação no deserto, passando pelo batismo de João e por aqueles entre os quais sempre preferiu estar e escolheu para segui-lo, homens humildes e frágeis. Isso terminando com o tipo de julgamento e morte que teve, é uma seta apontada
para a humildade. Não tenhamos dúvidas. Apesar de vivermos em um mundo que cultua o próprio ego com valores tão efêmeros, passageiros, nós somos convidados a tomar o caminho inverso, nos despojarmos da vaidade, do reconhecimento dos outros pelo que fazemos ou somos, das nossas visões pessoais sobre o outro e sobre o ser das coisas, e assumirmos o ensinamento de Cristo e sua forma de viver como uma meta diária até o fim dos nossos dias. Seguindo São Paulo na segunda leitura, prestemos atenção se estamos vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito de Cristo. Quem nos conduz em nossas escolhas, em que pautamos nossas conclusões a respeito das mais variadas situações que vivemos hoje? O Espírito Santo ou o espírito do mundo? E se, como dito no início, seguimos nossas próprias convicções, não seguimos as de Cristo e, portanto, não pertencemos a Ele. Se não pertencemos a Cristo, a quem pertencemos? São João disse que a luz verdadeira, Cristo, o sol do mundo, veio iluminá-lo e foi rejeitado, crucificado. Os homens crucificaram o amor, a fonte da vida, e tiveram que lidar com o peso da morte. Todos temos o sangue de Cristo em nossas mãos homicidas. Nossos pecados o crucificaram, mas não foi para nos acusar que ele veio, mas para nos perdoar, nos dar vida nova, nos resgatar do peso da morte que pairava sobre nós. Nada mais humilde. No Evangelho, Cristo diz que ser humilde neste mundo também pesa, mas é um peso permeado de sua presença que é doce, mansa e que nos descansará ao final. Viver confiando só em Deus, buscando glorificá-lo, fugindo das honras deste mundo fadado ao fim, é toda suavidade, porque aspira o coração humano, pois Deus sabe do que precisamos, somos obras de suas mãos e apenas o artista sabe restaurar com perfeição a sua obra, ainda mais sendo divino. O convite das leituras deste domingo é para nos aliviarmos do fardo de sermos a referência para tudo e deixar que Deus seja. Não busquemos em nós ou em vozes estranhas aquilo que só Deus pode dar, a paz e o sossego como um prêmio eterno aos que aqui se cansam em prol da grande obra de restauração que temos a honra de participar, tanto em nós quanto no mundo, começando pelas nossas famílias. Deus nos dê as virtudes necessárias para tanto e confiemos no que diz o salmista: o Senhor é fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Peçamos sempre e humildemente a ajuda de Deus. Amém. Meus irmãos, era essa partilha desse domingo sobre a palavra que eu queria deixar e esse convite que eu enfatizo. Rezem ao final agora, peguem aí no celular, tem no site do Padre Paulo Ricardo, a ladainha da humildade, assim a gente finaliza pedindo todos aqueles itens que tornam uma alma verdadeiramente humilde. Fiquem com Deus, não desistam, sigamos firmes, Jesus caminha conosco. Tchau, tchau, até semana que vem. Salve Maria Santíssima. Fiquem com Deus. Santa Eucaristia.